Você pode dar um glória a Deus bem alto? Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem é: Deus quer sinceridade e não perfeição. Você pode repetir comigo? Diga: Deus quer sinceridade e não perfeição. Amém? Amém. Você vai entender essa palavra à medida que nós desenvolvermos aqui, tá, o estudo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer sinceridade da humanidade. Até porque nós não somos e nem conseguiremos ser perfeitos. Sempre haverá falha em nós. É assim ou não é? Nós sempre erraremos em algum momento, ou por palavra, ou por pensamento, ou por ações. Não é isso? Deus, Ele quer ver em nós um coração aberto, uma mente inteligente. Para quê? Para que a gente em nenhum momento venha tentar ludibriar a compreensão dele. Porque pensa numa habilidade que o homem tem, é de tentar ludibriar o entendimento dos outros. É assim, não é? Quantas vezes já aconteceu comigo e com você, da gente falhar e botar a culpa em alguém? Da gente ser responsável por alguma coisa ruim e a gente não querer assumir? É assim ou não é assim que acontece com a humanidade? Mas o que Deus está requerendo de nós? E é essa a mensagem que a gente vai trazer hoje. Deus está requerendo de nós sinceridade. E o que é sinceridade? É admitir diante de Deus quem nós somos. É admitir diante de Deus o que nós representamos. É admitir diante de Deus que nós somos imperfeitos. Nós somos de fato defeituosos e que somos carentes do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero convidar você à leitura de uma parte do versículo que se encontra no capítulo 2 de Apocalipse e o verso 23. Nós vamos ler uma frase desse versículo, Apocalipse capítulo 2 e o versículo 23. Apocalipse capítulo 2 e versículo 23. Nós vamos ler uma frase só desse versículo, e a frase do versículo que nós vamos ler é a que diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Você pode repetir esse versículo? Diga: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Amém, queridos? Olha aqui para mim. O Senhor, o próprio Deus, nesse exato momento, usa João, o escritor de Apocalipse, usa o apóstolo João, para dizer a toda a humanidade que ele é o único que sonda as mentes e os corações. Deus está dizendo que Ele é capaz de conhecer aquilo que se passa na sua mente e como anda o seu coração. E eu quero trazer à tona aqui o verbo que é usado, o verbo sondar. O texto diz que Ele sonda. O verbo sondar significa avaliar. O verbo sondar significa investigar, significa inquirir, significa procurar saber. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, Ele é o único ser que é capaz de
de saber o que se passa na sua mente, nos seus pensamentos. E Ele também é capaz de saber como está o seu coração. Você está entendendo daí? Se Deus Ele sabe o que se passa na nossa mente, Ele sabe dos nossos planos, sim ou não? Ele sabe dos nossos sonhos, sim ou não? Ele sabe, né, daquilo que nós desejamos realizar, sim ou não? Se Ele conhece o nosso coração, Ele sabe dos nossos sentimentos, não é isso? Ele sabe de quem a gente tem raiva em alguns momentos, sim ou não? Deus sabe quando a gente ama, mas quando a gente também engana, não é verdade? Deus sabe o que se passa na nossa razão e nos nossos sentimentos. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que existe uma situação interessante aqui nos Evangelhos, aonde nós podemos exemplificar o comportamento de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, em relação a essa questão da humanidade falha e do desejo do coração do homem ser alcançado pela palavra. A palavra do Senhor, ela veio para justamente provocar uma consciência nova. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra do Senhor, ela veio justamente para provocar um sentimento novo, um sentimento diferente, um sentimento aonde o amor de Deus, ele é promovido no meio da comunidade religiosa, e esse amor é externado também para aqueles que desejam mudança. Jesus Cristo, ele exemplifica essa onisciência, porque Deus é onisciente. Deus conhece o nosso coração e a nossa mente, porque Ele consegue ver. Essa onisciência de Deus faz com que nós sejamos alcançados pela palavra do Senhor. E essa palavra vem provocar aquela mudança que nós precisamos. Eu quero trazer à tona o relato, tá? Através de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, o relato que Lucas registra no capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Nesse relato, nós vamos conhecer a capacidade do Senhor ver o homem por dentro. A capacidade de Deus nos enxergar por dentro. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Amém, queridos? Eu gostaria que você acompanhasse aí na Bíblia, tá? Porque nós vamos trazer uma mensagem aqui textual, tá? E nessa mensagem tem uma série de ensinos para nós. Amém? Diz assim a partir do versículo 36, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eu quero já trazer para você, tá, dona? Já quero trazer para você a compreensão desse versículo primeiro, nesse primeiro versículo do texto, que é o versículo 36. Teve um homem que convidou Jesus para um jantar. E esse homem era um fariseu. Diga, fariseu. Queridos, quem era o fariseu? O fariseu era um religioso, tá, da fé farisaica, que é, tá, uma das maiores seitas judaicas e que mais influenciava o povo judeu. Tá? A seita farisaica era uma seita de princípios fortes e de imposições rigorosas. Tá? Jesus, ele veio confrontando os fariseus, porque na grande maioria dos casos os fariseus, eles diziam as coisas certas, mas faziam as coisas erradas. Eles gostavam de impor a lei sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam.
fariseu chama Jesus para jantar em sua casa. E Jesus vai. E o texto do versículo 36 diz que Jesus toma o seu lugar à mesa. Ele se assenta à mesa. Amém? Versículo 37 diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora, diz pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés. Aleluia. E os ungia com unguento. Não é isso? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Olha, o fariseu em pensamento disse o seguinte ali no seu pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que me tocou, porque é pecadora. Diga pecadora. Olha aqui para mim, queridos. Aquele homem religioso, crente, assim como eu e você, convida Jesus Cristo para ir à sua casa. Convida Jesus Cristo para ir à sua casa. Aquele homem fariseu convida Jesus Cristo para ir à sua casa. Uma mulher pecadora da cidade fica sabendo que Jesus está na casa do fariseu, entra sem permissão, se coloca atrás de Jesus e ali com as suas lágrimas ela rega os pés de Jesus, enxuga os pés com os próprios cabelos e depois derrama o óleo, aquele unguento, sobre os pés de Jesus. Esse fariseu simplesmente, em seu pensamento, conjectura: se esse Jesus fosse um profeta, como quem quer dizer, se este Jesus fosse de fato mesmo o Filho de Deus, se esse Jesus fosse de fato o enviado de Deus à terra, ele bem saberia que essa mulher que toca o pé dele é uma pecadora. Quem está entendendo que a pessoa desse fariseu é um religioso, é um crente, é um beato, é uma pessoa que está na igreja regularmente, que está na igreja ouvindo da palavra, se relacionando com outros crentes, é membro de uma igreja. Quem está entendendo que esse fariseu não é uma pessoa desconhecedora de Deus, é uma pessoa que conhece Deus de fato, pela palavra. O texto continua dizendo assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Jesus faz agora uma pergunta, e através de uma ilustração ele pergunta para esse fariseu que um homem tinha 2 pessoas que o deviam. Um devia mais e o outro devia menos. Mas esse homem resolveu perdoar aos 2 que deviam a ele. E ele pergunta agora a Simão: a quem dos 2 essa pessoa que perdoa mais amor?
E ele responde: a quem ele mais perdoou, quem devia mais. E Jesus diz assim: julgaste bem, ou seja, respondeste bem certinho. Bem certinho você respondeu. Aí o versículo 44 diz: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Olha aqui para mim, queridos. A seita farisaica, dentro dos vários princípios a se cumprir, um deles era que antes de assentar-se à mesa, deveria se oferecer água para que aqueles que fossem assentar-se à mesa para participar da refeição se lavasse, se purificasse. Isso era um princípio farisaico. Esse homem religioso chamou o Filho de Deus para sua casa e ele não cumpriu o princípio farisaico de oferecer água para que ele pudesse se lavar. Olha que coisa interessante. Jesus ele diz assim, e voltando, o 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Ele olhou para a mulher, mas estava falando com Simão. Ele olhando para a mulher, ele diz para Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Ele disse o seguinte, o Senhor Jesus: tu és religioso, tu és crente, tu és beato, tu estás numa religião, mas não obedece, porque eu entrei na tua casa e você não me deu água, como é um princípio do farisaísmo. E Jesus continua dizendo assim: esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os seus cabelos. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não cumpriu comigo o princípio farisaico de oferecer ao seu próximo água para se lavar antes da refeição. Mas essa mulher, cumprindo, sem ser do farisaísmo, ela cumpre a lei, me oferecendo as suas lágrimas para que meus pés sejam lavados. Glória a Deus. Diga: essa mulher é pecadora. Essa mulher é pecadora. Você está entendendo o que o religioso ele gosta de fazer? Julgar os que não são. Você entende o que os crentes estão fazendo hoje? Julgando os que não são. Você entende o porquê os crentes, os católicos, enfim, estão fazendo hoje julgando os que não são? Porque, na verdade, não querem praticar a lei. Hoje nós vivemos uma época terrível de acusações. Uma época terrível de conduta má, apontando sempre os erros dos outros, mas não olhando para si, não enxergando a sua própria conduta. Jesus está mostrando o comportamento dos religiosos qual é. E os religiosos são repugnados pelo Senhor, porque Deus não quer religioso. Deus quer servos obedientes. A religião nunca fez nada por ninguém. Vale ressaltar que a religião só deu problema, morte. A religião só queimou em praça pública. A religião só crucificou. Porque a religião não salva ninguém. Diga: quem salva o homem, é Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Vocês entendem que o comportamento desse religioso aqui não está muito bacana? Jesus o repreende, porque ele, como fariseu, deveria dar água para Jesus e ele não deu. Mas aquela mulher, com as suas lágrimas, o honrou. Não é isso? E o texto diz assim ainda: esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45 diz assim: não me deste ósculo. Olha aqui para mim. Para quem não sabe o que é um ósculo é um beijo que é sinônimo de respeito e reconhecimento. Quando um homem de Deus beija outro homem de Deus, isso é sinônimo de honra e reconhecimento. O
Os judeus tinham essa prática de cumprimento, e os fariseus também, porque a eles fora ensinado a tratar o seu próximo com respeito. Quando esse crente, esse fariseu recebeu Jesus na sua casa, além de não dar água para Jesus se purificar antes da refeição, esse homem não cumprimentou Jesus, o reconhecendo como alguém que merece respeito. Quem está entendendo? Entende que já desde aquela época existem crentes que não expressam, que não mostram e que não demonstram o princípio religioso que está no seu coração. Entende que já desde aquela época já havia exclusivismo dentro da igreja, havia prediletos, haviam aqueles que não se rendiam diante da lei, não se rendiam diante da palavra, não se rendiam diante da ordenança de Deus, e viviam uma vida de fachada, e viviam uma vida de mentira religiosa. Esse fariseu recebe Jesus na sua casa. Jesus se assenta à mesa, e os principais princípios da religião esse homem não cumpria. Mas ele era fariseu. Não é assim hoje? Muita gente diz que é crente, muita gente diz que é religioso, muita gente diz que é servo, mas a gente não consegue ver isso no tratamento com o próximo. Não é assim hoje que está a religião, que está a igreja dividida, onde as pessoas estão se maltratando, se degladiando umas às outras e transformando a igreja num lugar de confusão e confusão profunda. Como se não bastasse isso, queridos. Olha o que o texto diz no versículo 46. Diz assim: não me ungistes a cabeça com óleo. Olha aqui para mim. Esse homem não recebeu Jesus oferecendo água para que ele pudesse se purificar antes, se lavar antes da refeição, como é uma prática comum. Esse homem não beijou Jesus, o recebendo na sua casa com honra. Não é assim que a gente faz quando nós recebemos uma pessoa de estima no nosso lar. A gente abraça a pessoa, a gente beija a pessoa, a gente diz: é bem-vindo, seja bem-vindo ao meu lar. Não é assim que acontece. Esse homem não honrou a presença de Jesus, não dando ósculo. E agora esse homem não oferece a Jesus o óleo para ser derramado sobre a cabeça, que é sinônimo de valorização, além de outros significados. Toda vez que um homem ele unge uma pessoa, toda vez que um homem de Deus unge o seu próximo, esse homem de Deus está querendo dizer para as pessoas: a unção que eu ministrei sobre você é porque você é importante, é porque você tem valor, é porque você tem reconhecimento aqui, é porque nós te reconhecemos também. Você está entendendo? O tema da mensagem é: Deus quer sinceridade e não perfeição. Por quê? Como nós já lemos em Apocalipse, Deus é aquele que sonda o coração e a mente humana. Jesus ali estava sondando tanto o coração desse fariseu, desse crente, como o coração dessa mulher pecadora. Essa mulher não diz uma palavra. O texto não diz em nenhum momento que essa mulher abriu a boca para dizer uma palavra. A mulher estava ali com atitudes e ela estava sendo criticada por suas atitudes. Jesus entrou num debate com o fariseu, com o crente, sobre as atitudes dessa mulher, e aquela mulher calada. Calada. O que Jesus vem dizer aqui à frente agora é onde nós precisamos refletir. Porque o texto diz assim, da palavra do Senhor, no versículo 47. Jesus ele vem trazendo o relato, né? Tu não me deste água, tu
não me deste ósculo e tu não me ungiste, como que essa mulher está fazendo. Ela regou os meus pés com lágrima, enxugou com o cabelo e me ungiu com esse ungüento. Aí Jesus diz assim, versículo 47: por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe o que Jesus está dizendo? É fariseu, é crente, é beato. Essa mulher é de fato pecadora, sim. Mas o que ela me ofereceu foi com amor. E porque ela muito amou, perdoados-lhes são todos os seus pecados. Ele está querendo dizer, diferente de você que está na igreja há muito tempo. Glória a Deus. E não me ofereceu o princípio básico da religião. Aleluia. Honra, valor, adoração. Aleluia. E serviço. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço o teu coração, ó crente, fariseu, e também conheço o coração dessa mulher, porque a palavra do Senhor diz, eu sou aquele que sonda a mente, sonda o coração. Aleluia. Jesus está dizendo para o fariseu, perdoados são os pecados dessa mulher, porque o amor dela por mim é muito grande. Quem entende por onde vem o nosso perdão? Diga, pelo meu coração amoroso por Jesus. Nós não somos perfeitos, querido. Nem o fariseu e nem aquela mulher eram perfeitos. Mas entende que o coração da mulher estava amando tanto Jesus, por ele ser Deus e capaz de fazer mais do que ela esperava. Talvez ela estivesse precisando de uma bênção, mas não disse nada. Talvez ela estivesse em casa, alguém enfermo, ela não disse nada. Talvez ela estivesse precisando de dinheiro para pagar suas contas, mas ela não disse nada. Simplesmente ela decidiu ir na presença do Senhor Jesus e o adorar. E por ela ter adorado, ela recebeu mais do que ela imaginava. Ela teve os seus pecados perdoados. Ela teve os seus pecados perdoados por Jesus. E o fariseu? O fariseu precisou aprender. O crente precisou aprender. O beato precisou aprender que para fazer a obra precisa perdoar. Aquele fariseu só acusou a mulher pecadora, sim ou não? Ele não ofereceu nem adoração a Jesus e não ofereceu nem perdão para aquela mulher. Mas Jesus pegou esse momento para mostrar para mim e para você que nós precisamos ser um povo que se entende e se perdoa. Amém. Se nós não aprendermos, irmãos, a nos perdoarmos, nós jamais teremos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus do valor do perdão. Eu quero concluir essa mensagem com o Salmo 51. Com o Salmo de número 51 e o versículo 17. Salmo 51 e o verso 17 do Salmo 51. Glórias a Deus. Esse é um salmo de Davi. Esse salmo é o salmo que Davi compôs depois de ter cometido uma falha muito grande, um erro muito grande, mas se arrependeu e o Senhor lhe deu o perdão. Ele compõe, ele escreve o Salmo 51 e no verso 17 ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus. Espera aí, vamos devagar para você entender. Ele está dizendo que o sacrifício que Deus se agrada, o sacrifício que Deus gosta, tá? São o espírito aquebrantado, coração compungido e contrito, não o
versículo. Davi está dizendo que o sacrifício que Deus gosta é quando uma pessoa está com o seu espírito aquebrantado. O que é um espírito aquebrantado? É uma pessoa que reconhece os seus erros, pecados, falhas. O espírito aquebrantado é quando uma pessoa ela deixa de ser arrogante e passa a ser humilde diante do Senhor. Ela deixa de ser prepotente e passa a se rebaixar diante de Deus, reconhecendo que é carente do Senhor. Entende que Deus não age no coração daquelas pessoas arrogantes, mas Deus age no coração daquela pessoa que é humilde e reconhece as suas falhas. Davi está dizendo que o sacrifício agradável a Deus é o espírito aquebrantado. Aí ele diz, coração compungido. Sabe o que é um coração compungido? É um coração pesaroso. É um coração aflito. Que a pessoa erra e fica pensando, poxa, eu errei. Poxa, eu não deveria ter feito aquilo, eu fiz. Poxa, eu não deveria ter aquele comportamento. Quem está entendendo o que é um coração compungido? Além de compungido, contrito. Sabe o que é contrito? Tá? Com o peso do arrependimento. Com o peso do arrependimento. Mas ele conclui o versículo dizendo assim, ó, a esses que são aquebrantados, compungidos e contritos, não o desprezará o Senhor. Não importa o tamanho dos teus pecados, não importa o tamanho dos teus erros, das tuas falhas, a palavra do Senhor está dizendo que se nós nos arrependemos e nos aquebrantarmos diante do Senhor, o Senhor não nos desprezará. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos aceita. E Ele é poderoso para dizer, perdoado te são todos os teus pecados. O Senhor é poderoso para Deus. Qual o grande problema dos religiosos hoje? Os religiosos hoje são soberbos, prepotentes, orgulhosos, exaltados. É assim ou não é? Dificilmente você encontra hoje, dificilmente você encontra hoje pessoas reconciliáveis. Aquelas pessoas que se desentendem e depois vão lá pedir perdão umas às outras. Estou falando besteira, irmãos? Não. Dificilmente nós encontramos hoje pessoas que mesmo estando com a razão, são capazes de chegar lá e oferecer o perdão. É assim ou não é? Porque hoje os religiosos são soberbos, prepotentes, orgulhosos e exaltados e se acham melhor que os outros. Se acham melhor que o próximo. Se acham melhor do que a irmãzinha e o irmãozinho. Eu quero dizer para vocês que Deus está muito triste com a igreja. Quando eu digo igreja, não me restringe só ao projeto semear. Eu digo com a igreja na face da terra, as mais diversas denominações. Porque as pessoas hoje não se toleram. Hoje as pessoas não se suportam. Hoje as pessoas não se perdoam. O Senhor Jesus está querendo fazer uma grande obra, sim. O Senhor Jesus está querendo perdoar pecados. Mas como haverá perdão se não há arrependimento? Como haverá perdão se não há aquebrantamento? Como haverá perdão se não houver humildade? Como haverá perdão se as pessoas continuarem orgulhosas e exaltadas? Entende que para subir a gente primeiro precisa descer? Entende que para a gente poder olhar para cima, primeiro a gente bota a boca no pó? Entende que antes de ser honrado, a gente precisa se humilhar?
Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizendo algo muito forte, que nós precisamos ser aquilo que agrada ao Senhor. Amém. Amém? Amém. E aí diga assim, e aí? E aí? Os meus pecados. Os meus pecados. Diga, todos